Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre economia industrial e desenvolvimento, tendo como base o capítulo 18 do livro A Economia da Inovação Industrial, de Soet Freeman. Introdução. A questão central abordada pelo autor é o uso da inovação tecnológica e de outras políticas complementares em apoio ao desenvolvimento sustentável. A necessidade de inovações para substituir os atuais métodos de produção e padrões de consumo não sustentáveis torna a inovação tecnológica e outras políticas complementares essenciais, assim como a rápida difusão de uma ampla gama de tecnologias alternativas mais favoráveis ao meio ambiente. Existem 3 desafios políticos criados pela mudança tecnológica e pela inovação. Primeiro, o desenvolvimento ambientalmente sustentável representa um objetivo público de longo prazo. Para isso, é necessária uma ampla gama de inovações e gradativa mudança das tecnologias de produção, assim como o padrão de consumo. Estudos recentes indicam que essas mudanças requererão, mesmo que com muito esforço, de 30 a 50 anos. Trata-se de um prazo mais longo do que de muitas políticas europeias de tecnologia voltadas para o curto e médio prazo. 2. O desenvolvimento e difusão de inovações que nos auxilia a alcançar esses objetivos é intangível se não houver a organização de uma ampla gama de políticas públicas, a adesão de inúmeros agentes econômicos ou sem uma mudança nas instituições econômicas, sociais e culturais. Terceiro, o objetivo da sustentabilidade ambiental é primordialmente público, mas não poderá ser alcançado sem antes garantir ao setor privado que é capaz de ajustar-se às mudanças e de que essas inovações são sustentáveis. O exame dessas duas questões possibilita uma aplicação equilibrada de um enfoque sistêmico dos objetivos, tanto públicos como privados. A definição de desenvolvimento sustentável utilizada pelo autor se refere a um sistema econômico capaz de atender às necessidades da geração atual, sem reduzir irremediavelmente os recursos disponíveis para gerações futuras e sem danificar o meio ambiente de forma irreversível. Essa definição reconhece que a capacidade de um sistema econômico de suprir as necessidades humanas no longo prazo depende da viabilidade do sistema ecológico, que requer tecnologia de produção e consumo capaz de satisfazer 2 critérios. Primeiro, a produção de resíduos que causam danos ao meio ambiente deve ser gradualmente eliminada por métodos que impeçam a criação de resíduos não recicláveis. Esse objetivo acaba sendo mais ambicioso do que a diminuição da poluição, a qual poderia levar a políticas que apenas controlam a poluição com a mudança de local, como por exemplo substituir a descarga em rios por depósitos ou aterros sanitários. Segunda, o estoque de recursos não renováveis disponíveis não deve ser reduzido para que possa atender às necessidades das gerações futuras, sendo que, para que esse objetivo seja atingido, será necessário que as tecnologias de produção utilizem recursos renováveis ou que substitutos sejam continuamente descobertos, pondo-se os recursos não renováveis à medida que forem gastos. Como podemos observar, uma parte essencial da solução consiste em mudanças tecnológicas, seja pela rápida difusão de melhores práticas já existentes ou pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras. A instrumentalização de políticas científicas e tecnológicas para alcançar objetivos ambientais constitui um novo foco para a política de tecnologia. Em um primeiro momento, isso requer um retorno à ênfase das décadas de 50 e 60, onde os objetivos públicos eram orientados por uma missão como a defesa nuclear. Contudo, a diferença fundamental entre os antigos projetos e os novos de apoio ao desenvolvimento sustentável reside no fato de que as radicais inovações tecnológicas do passado se deram graças às compras governamentais, boa parte isolada do resto da economia. Por outro lado, os novos projetos ambientais precisarão combinar as compras governamentais com inúmeras outras políticas para gerarem efeitos abrangentes em toda a estrutura de produção e consumo de uma economia. O grande número de organizações que precisam estar envolvidas em programas de pesquisa e desenvolvimento e compras governamentais sugere o uso de uma abordagem de redes para apoiar a rápida difusão e apropriação de informações. Tal objetivo pode ser alcançado por meio de políticas que encorajam projetos de desenvolvimentos cooperativos e pesquisas paralelas desenvolvidas por várias organizações, embora também se faça necessária a presença de institutos líderes capazes de exercer um papel de condutor e coordenador baseado na contratação externa de organizações privadas e públicas. As ONGs, assim como os pesquisadores e organizações de países em desenvolvimento, também possuem um papel fundamental nesses projetos, uma vez que a primeira pode auxiliar na articulação das demandas públicas, bem como fazer uma mediação entre os objetivos dos consumidores e do setor produtivo. Da mesma forma, os pesquisadores dos países em desenvolvimento se fazem necessário para garantir a difusão global de tecnologias ambientais. O grande número de participantes dos projetos cooperativos também requer, por fim, de um meio institucionalizado para avaliar cada projeto, podendo ser introduzido como periódicas avaliações tecnológicas com a intenção de influenciar a direção do desenvolvimento técnico. As mudanças tecnológicas voltadas para o meio ambiente nas firmas. Na economia de mercado, este mercado nunca seleciona os seus produtos e processos com base em critérios ambientais, mas sim com base na lucratividade, a qual por sua vez é influenciada pela demanda.
Portanto, há uma grande dificuldade das políticas ambientais em promover tecnologias sustentáveis dentro de uma economia que se comporta dessa forma. Um meio para contornar essa dificuldade é o desenvolvimento de políticas que orientem a indústria para uma contínua busca de inovações e tecnologias em direções benéficas para o meio ambiente. Há 4 principais políticas para orientar as empresas privadas a investirem no desenvolvimento de tecnologias ambientalmente sustentáveis: a regulação direta, instrumentos econômicos, compras governamentais e vínculos sociais. Cada um destes pontos será discutido brevemente a seguir. A regulação direta. Regulação direta se dá por meio de regulamentações nos padrões de qualidade do ar, da água, dos solos e dos produtos, ou das limitações nas condições e no uso de um produto. Este tem sido o método mais utilizado para reduzir a poluição, porém não tão eficaz para promover inovações. Os instrumentos econômicos. Instrumentos econômicos incluem as permissões de emissões comercializáveis e a taxação de emissões e produtos. Estes se diferem da regulação direta por não estabelecerem regras para as emissões. A poluição é permitida, mas há um custo direto para o poluidor. O poluidor precisa pagar. Eles funcionam por meio de políticas que estimam custos de externalidades da poluição e vinculam estes custos aos insumos ou aos produtos do processo produtivo. Por exemplo, combustíveis com altos teores de enxofre podem ser taxados de forma a incluírem os custos dos danos causados ao meio ambiente. Os custos adicionais acarretados à produção devem atrair atividades inovadoras para descobrir combustíveis alternativos ou novas tecnologias que possam reduzir as emissões de enxofre. Compras governamentais. São políticas de incentivo do governo tanto por meio do apoio direto à pesquisa e ao desenvolvimento, como por meio de subsídios para o uso ou desenvolvimento de tecnologias benéficas ao meio ambiente de firmas privadas. Estas são provavelmente as que mais apresentam resultados até então, pois incentivam a obtenção de conhecimento, seja por meio de créditos fiscais ou projetos de pesquisa públicos. Vínculos sociais. Os vínculos sociais constituem influências que delimitam os tipos de tecnologia como sendo social ou economicamente viáveis. Isto inclui fatores que afetam a demanda dos consumidores e a importância dada às questões ambientais pela administração das firmas. Incluem, portanto, programas educacionais, por exemplo, pela inclusão de cursos sobre o meio ambiente em universidades, fazendo com que os alunos aprendam a considerar os efeitos ambientais de seus futuros empreendimentos. A política de apoio às firmas para as empresas criarem as suas próprias estratégias ambientais, por meio de revisões internas e métodos de avaliação em suas próprias áreas de demanda de gestão ambiental. Instituições, ONGs, associações comerciais e industriais, que podem estas aumentar a pressão sobre as firmas, influenciando a demanda de seus produtos com o aumento da conscientização dos consumidores em relação às questões ambientais e a práticas empresariais. Do aprisionamento lock-in às rupturas radicais. Os futuros benefícios e riscos de implementação de uma tecnologia que está sendo desenvolvida quase sempre não podem ser mensurados e previstos, devido às incertezas da mudança técnica. Essa falta de previsibilidade e riscos na implementação de uma tecnologia leva a uma abordagem mais cautelosa, conduzindo ao aprisionamento prematuro por uma tecnologia inferior. Esse aprisionamento, chamado lock-in às tecnologias existentes, induz uma preferência por tecnologias chamadas de dutos alternativos, que, por exemplo, podem transferir poluentes de uma área para outra área, ao invés de empregar tecnologias de processos mais limpos. Políticas para encorajar inovações ambientais podem estar involuntariamente apoiando o desenvolvimento de soluções técnicas inferiores, baseadas em dutos alternativos, que propicia soluções a curto prazo, mas não alcançam os objetivos a longo prazo para tecnologias mais limpas, capazes de evitar a poluição em sua fonte. Sobre o papel das políticas públicas para um desenvolvimento ambientalmente sustentável. O objetivo central de políticas públicas de desenvolvimento sustentável é o de encorajar a rápida difusão de tecnologias benéficas ao meio ambiente. Como exemplo de medidas técnicas e seus efeitos posteriores, seria uma melhoria de tecnologias de controle de aquecedores de água domésticos,
por exemplo, com sua redução de 10% das emissões de CO2. Um outro exemplo seria o equipamento de bordo para controle de distância entre veículos na estrada. Isso geraria um aumento de 2 a 3 vezes no trânsito desses veículos, porém uma redução da necessidade de uma criação de nova infraestrutura de estradas. Os programas de compras governamentais em apoio à sustentabilidade ambiental precisarão explorar tanto tecnologias tradicionais como novas. Já o termo incrementalismo tem sido usado por vários pesquisadores para descrever uma abordagem específica de processos de inovação, em vez de um tipo de inovação. Esse processo de inovação incremental podem produzir tanto inovações incrementais como inovações revolucionárias. O objetivo de uma abordagem incremental do processo de inovação é evitar o excesso de investimentos numa gama restrita de tecnologias custosas que possam vir a ser consideradas impraticáveis, excessivamente caras ou mais prejudiciais ao meio ambiente do que tecnologias que pretendem substituir. Um enfoque sistêmico, complementariedade e coerência. Para se ter um desenvolvimento ambiental sustentável, é preciso políticas complementares que possam apoiar investimentos em novas tecnologias. As políticas discutidas anteriormente se enquadram em duas áreas de políticas principais. A primeira área são políticas que podem ser usadas para orientar inovações, principalmente em direção às tecnologias de processo mais limpos e taxas de insumos produtos mais baixos. A segunda área são políticas para influenciar o processo de inovação e assegurar a difusão de novos conhecimentos. As políticas que apoiam a competitividade e capacidade de mudança do setor produtivo são pré-requisitos para o desenvolvimento sustentável, e a ideia inversa também é considerada, pois as políticas que promovem o desenvolvimento sustentável não devem reduzir a competitividade do setor produtivo. Em alguns casos, é preciso acordos internacionais para que nenhum país fique em desvantagem. A competitividade do setor produtivo pode ser melhorada por meio das políticas de desenvolvimento ambiental por duas maneiras. A primeira maneira são novas tecnologias, no qual os custos são reduzidos quando as novas tecnologias reduzem a quantidade de insumos e energias por produto gerado. A segunda são políticas de inovações, no qual o desenvolvimento de produtos e processos são sujeitos a estritos padrões de desempenho e a segurança ambiental que podem aumentar a competitividade global se puderem ser requisitados por muitos países no futuro. Os problemas ambientais não costumam respeitar fronteiras entre países, e os resíduos gerados pelo consumo acabam se espalhando globalmente pelo ar e pela água. O objetivo do desenvolvimento e o trabalho de políticas ambientais sustentáveis são essenciais no mundo todo, e requerem a busca de novas tecnologias e o apoio de grandes instituições. O descarte e a reciclagem, como por exemplo, situações criadas para resolver problemas ambientais, requerem envolvimento de governos regionais e nacionais, e por essa razão, o desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado com o envolvimento de todos os níveis governamentais. No caso de um governo federal, como o Canadá e Estados Unidos, a divisão das responsabilidades depende de circunstâncias constitucionais e políticas específicas e acabam maximizando a participação dos elementos locais e minimizando a burocracia centralizada. Espera-se que futuramente as agências intercontinentais sejam capazes de assumir maior responsabilidade global e a fim de evitar problemas de perdas de vantagens competitivas nacionais ou regionais por meio de políticas ambientais. Comentários finais. Discutimos nesse capítulo algumas opções de políticas e objetivos do desenvolvimento ambiental sustentável. Porém, as opções de políticas mais eficientes precisam ser debatidas pela sociedade e decididas democraticamente. Tem-se a necessidade de utilizar várias opções de programas de compras governamentais, políticas que alteram o vínculo social, seja pela regulação direta ou por meio de instrumentos econômicos. Porém, a importância atribuída de cada opção constitui decisões políticas. As definições de desenvolvimento em torno de objetivos ambientais é um problema ainda mais complicado, especialmente quando os objetivos ambientais requerem substanciais mudanças em tecnologias sistêmicas interligadas. Podemos utilizar como exemplo a agricultura, que é um sistema de produção e consumo que inclui produtores, consumidores, não menos importante, programas governamentais de subsídios e de apoio à renda, bem como fornecedores de equipamentos, pesticidas e fertilizantes. A solução desse problema causados pela agricultura exige, além do desenvolvimento de pesticidas menos tóxicos, mudanças em toda a estrutura produtiva. Dessa forma, o objetivo de se reduzir o consumo de energia pode exigir mudanças de transporte desenvolvidas no último século a fim de aumentar a atratividade e flexibilidade dos transportes públicos, em comparação com veículos privados, e esse tipo de grandes mudanças não podem ser alcançadas sem debates políticos para obter consenso público.